Seres humanos são compostos por emoções dos mais diversos tipos, e ainda que não seja representativo da grande massa de pessoas, o desejo pelo terror e pela maldade é algo intrínseco de sua natureza. Alguns vivem simplesmente em prol de causar o caos na vida de outros. São verdadeiras maldições que existem na realidade, colaborando para o surgimento de sentimentos negativos e de inseguranças no mundo, algo que, quando analisado pela perspectiva de Jujutsu, fica evidente em Mahito. Afinal, enquanto espíritos amaldiçoados são fruto dos desastres naturais e medos mundanos, essa maldição representa o maior deles, a encarnação do ódio, da angústia e da covardia, isto é, a própria natureza humana. É interessante pensar como a obra define o personagem. No caso, ele é visto como o espelho da morte, a sombra humana que teve sua queda em emoções negativas, alguém que não tem propósito ou grandes objetivos. Matar Gojo, acabar com a sociedade Jujutsu ou até mesmo auxiliar Kenjaku não fazem sentido para Mahito. Afinal, ninguém é especial. Tudo o que ele busca é saciar sua gula pela miséria e pela destruição alheia, vivendo apenas para satisfazer a si mesmo e descobrir quem ele realmente é, ou seja, qual a verdadeira essência de sua alma. Basicamente, a encarnação do hedonismo dentro desse universo, onde os prazeres, independentemente de quais sejam, superam qualquer outra coisa. E para ele, isso seria acabar com a vida dos inocentes. Até porque eles são fracos e manipuláveis. Se distanciam da força e do poder exigido pelo Jujutsu, sendo puramente inúteis. Seguindo essa lógica, fica nítido que Mahito é o completo oposto de Itadori. A pureza extrema, a bondade, aquele que desde o início visa ao máximo proteger a todos. O que torna essa maldição o antagonista ideal para a narrativa, contrapondo tanto em aparência quanto em princípios o protagonista. Um ser que não tem empatia nem respeito. Um covarde e um nojo como indivíduo, assim como alguns humanos são. Ao mesmo tempo que defendem pontos distintos, eles coexistem para cumprirem a mensagem de equilíbrio por trás do mangá. Papéis que funcionam como as engrenagens necessárias da história. Por esse motivo, eu acredito que as maldições são a verdade que escondemos por trás de uma casca social. Afinal, dentro de Jujutsu, o que é mais importante não é o amor ou os laços, é simplesmente o caos. Aspectos que tornam necessário entender as analogias por trás de Mahito e por que ele representa o lado obscuro da humanidade. A primeira aparição relevante do personagem ocorre durante o momento de encontro com Junpei. Nesse garoto, a maldição enxergou uma oportunidade de se divertir, sair do tédio que estava por não ter ninguém para matar. Além de incentivar o menino a se deixar levar pela vingança e pela raiva, ele o manipula a acreditar em seu ideal. No caso, viver da maneira que desejar e quando desejar, usando para refletir as piores características que o indivíduo pode ter, e ainda gerar o primeiro grande choque de Itadori naquele contexto. Por mais que tenha sido curta sua interação, Yuji e Junpei construíram um laço de amizade. Eles já se importavam bastante um com o outro, principalmente nosso protagonista, que guiado pela bondade, desejava ao máximo protegê-lo. Porém, além de se enfrentarem na escola, o garoto ainda vivencia a transformação feita de modo sádico e cruel bem na sua frente. Junpei, naquele momento, não tinha mais uma forma humana. Era apenas mais um monstro. Mahito faz isso não só com o intuito de humilhar Itadori, como também destruí-lo por dentro. Mostrar que aquilo era uma guerra, que ele não poderia ter remorso ou pena das maldições. Deveria seguir seu dever e exterminá-las sem questionamentos. Desamparado, o personagem principal tenta recorrer a Sukuna, que nega ajuda e ainda se diverte junto da maldição. Analisando desse modo, podemos até comparar Mahito com o rei. Ambos são desnecessariamente cruéis e adoram ver a fase de desespero dos mais fracos. Esses personagens representam a destruição no mundo e existem somente pelo mal. Fazem o que querem, quando querem e como querem. Literalmente, seguindo o que foi dito por Sukuna capítulos depois. Aspecto que os aproxima e torna possível dizer que eles herdaram a mesma essência. Porém, mesmo com essas semelhanças, Mahito é alguém bem pior. Um psicopata, com um arquétipo de personagem feito para você sentir ódio dele. Um ser que se diverte com o sofrimento alheio, agindo de forma infantil enquanto comete suas atrocidades. Fatores base para torná-lo ainda mais odiável. Até porque ele só está focando em atormentar Itadori e o imergir no terror psicológico que é a realidade de Jujutsu. Mostrando que ser um feiticeiro não é divertido. E que, se ele não mudar, uma hora estará morto. Uma completa distopia com o que a escola, em tese um ambiente agradável, se propõe a ser e com o que a visão otimista do nosso protagonista acreditava. Nesse cenário de tensão a todo momento, ocorre o desenrolar da história e mais próximo ao início de Shibuya, vemos mais uma vez o sadismo de Mahito ao enfrentar seu oponente. E eu não paro de pensar que a maldição deu uma falsa esperança para Mekamaru por vontade própria, para apenas destruir tudo minutos depois.
Afinal, ele queria se divertir e experimentar novas coisas. Por mais rápido que tenha sido, esse confronto evidencia a podridão em seu interior. Essencialmente, o acúmulo de tudo que personifica a ignorância e a maldade humana, controlando as emoções de suas vítimas e usando os próprios pensamentos individuais contra elas mesmas. Um modo de atuação tão repugnante para refletir justamente a que ponto os humanos podem chegar para satisfazer a si mesmos. Afinal, é interessante pensar que se nós estivéssemos no mundo de Jujutsu, Mahito é um dos personagens que poderia ser transportado facilmente para qualquer outro tipo de história, ou até mesmo para a realidade. Pois ele é essencialmente um humano que se esconde em uma carcaça de maldição. O ódio que sentimos pelas pessoas é inigualável quando comparado com outras coisas, e ele personifica exatamente isso. Basta pensarmos que as piores situações de nossas vidas talvez tenham sido causadas justamente por humanos, o que nos mostra que os indivíduos podem ser tão lamentáveis quanto ele mesmo. Por esse motivo, eu acredito que sua técnica amaldiçoada tem total sentido com quem ele é. Transformar humanos em criaturas deformadas e amedrontadoras serve para expor essa parte nebulosa da personalidade de cada um. Metaforicamente, ao tocar outro ser humano, Mahito transfere o mal e o ódio que ele sente para o outro. Uma verdadeira transfiguração, provando que tudo é passageiro e mesmo algo como a alma, algo tão valorizado pelo público, não seja nada além do que algo descartável. Essa falta de empatia torna Mahito um ser vazio quando se trata de pensar no próximo. Como corpo e alma não se diferenciam, nenhum deles merece ser poupado, e por isso ele mata a todos. Seja um trem lotado de pessoas, seja um mentor ou até mesmo uma companheira. Digamos que todos foram peças-chave para que fosse possível destruir e retirar toda a vontade de Itadori. Todos os seus esforços foram direcionados exclusivamente para ele. Provocar e zombar de seus ideais foi sua diversão momentânea para então matá-lo. Acabar com o que o nosso garoto levava como verdade absoluta era uma missão pessoal, para então provar que eles não eram diferentes. Quando se trata de uma sociedade, cada um apenas cumpre o seu papel, seguindo o ciclo do mundo e a função para o local em que foi colocado. Uma maldição mata porque ela foi criada para isso. Um feiticeiro exorciza porque ele foi guiado para isso. Não tem razão por trás. É assim por simplesmente ser assim. Algo que fica ainda mais claro durante e após o embate final entre os dois. Itadori Yuji, 殺した呪いを数えたことはあるかい？ないよな。俺も殺した人間の数とかマジでどうでもいいもん。お前のこともそのうち忘れるさ。 A analogia feita por Mahito sobre a falta de importância na vida mostra mais uma vez a tendência humana em cometer atrocidades da pior forma possível, para simplesmente esquecê-las e passar para uma próxima atração. Ele mostra o pior lado da humanidade, mesmo nem sendo um humano. E já cansado de brincar, visava acabar com tudo no último espetáculo. 2 feiticeiros contra uma maldição. A luta foi severa e complexa. Mahito atingiu sua forma final, bem diferente de um humano, embora ele personificasse todos os maus que a humanidade traz. E ainda ele conseguiu o que tanto desejava: a validação de Itadori em reconhecer que eles eram iguais. Ficar brincando com o garoto o quanto quisesse foi sua perdição. Quando a maldição se vê sem opções e não enxerga mais aquela alma frágil e manipulável, ele treme. O belo quadro do mangá passa muito bem essa mensagem. Um rastejando pela sobrevivência e o outro convicto em acabar com tudo. Ao mesmo momento que Mahito finalmente conseguiu mostrar ao protagonista o seu real valor no mundo, ele retirou sua identidade e criou apenas mais um feiticeiro Jujutsu. Não mais Itadori, agora um exterminador de maldições. Por conta dessa mudança brusca, ele sente medo. Por conta disso, ele implora por ajuda. Afinal, a maioria das maldições luta para sobreviver, mas não fica insegura em agir mesmo podendo ser morta, diferente dele, que mostrou a covardia existente na natureza. Ele passou de lobo a coelho, experienciando que quando se é a caça, nada mais lhe resta além de temer pela própria vida. Para mim, Yuji é o personagem mais humano dentro do mangá, mas Mahito também é. Eles são iguais não por apenas seguirem o ciclo natural das coisas, e sim por serem humanos, às vezes fracos, incapazes, outras vezes repugnantes e amedrontadores. O que nos traz a maior dualidade mundana, o bem e o mal, o melhor da humanidade e o pior que ela pode oferecer. Mahito agiu como o pior dos indivíduos e, por fim, morreu como humano, reforçando a ausência de sentido ou romantização da vida e da morte na obra. Pessoas partem o tempo todo pelas mais diversas causas, seguindo o ciclo do mundo da maneira como sempre foi. Uns sofrem para sobreviver e outros imploram para morrer. Não ter conseguido evoluir e enxergar sua existência como algo além do que o destino proporcionou o fez estagnar no tempo, seguindo o destino que ele acreditava já estar escrito. Tanto que, enquanto Mahito disse que se esqueceria facilmente de Itadori após matá-lo, como ele fez com todas as suas outras vítimas,
Yuji, embora nunca tenha dito isso abertamente, eu acredito que ele nunca esquecerá dessa maldição. Mesmo que eles representem os opostos e o paradoxo por trás da natureza humana, essencialmente, eles sempre serão diferentes. Não só pelo fato de lembrar ou não lembrar um do outro, mas sim pela mudança que tiveram e pelo que eles representam dentro de Jujutsu. O fato de todos os outros espíritos, frutos dos desastres humanos, terem saído com dignidade durante seus últimos momentos, enquanto Mahito chorava e fugia tão pateticamente, provou que ele realmente personificava os piores aspectos da natureza humana. O reflexo da insanidade por fora, mas a insegurança eterna por dentro. Mesmo quando alguns seres humanos podem ser maus e gananciosos, eles são verdadeiramente covardes quando a vida cobra e o karma volta para atacar. Mahito, assim como eles, aprendeu que não é divertido ser caçado, mostrando que a simbologia por trás da maldição reforça o equilíbrio e a ideia de medo, arrependimento e humanidade que os personagens transmitem. Portanto, afirmo que maldições são reflexos dos pensamentos ruins e dos remorsos humanos. Elas temem a morte, mas não fogem ou lutam para sobreviver. Elas apenas existem. A essência da vida, reformulada como propósito pessoal, não é uma resposta simples a ser alcançada, mas uma jornada para refletir o que é o certo a se fazer. Valorizar apenas os desejos individuais ou buscar se comprometer com os demais. Deixando claro que a principal dúvida não se resume às ideias de bem ou mal, e sim sobre o que é ser um humano. Mahito, na minha visão, foi um mal necessário para a história. Ele foi o responsável por mostrar as consequências presentes na sociedade Jujutsu e por desconstruir tudo o que considerávamos certo. Afinal, as pessoas não são baseadas no que elas expõem, mas sim no que elas deixam de expor. Eu desejo que a análise dessa maldição tenha feito você enxergar a escuridão por trás dos humanos. Se gostou, eu conto com o seu apoio. Curte o vídeo aí e entra comigo nessa jornada através do inscreva-se. Essa foi a reflexão gerada por Mahito. Então, obrigado pela sua atenção e até mais, meus caros.